Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Admilson, professor de matemática, e nesta aula eu vou falar sobre distância entre dois pontos. Vamos dividir em três casos. O primeiro caso acontece quando o segmento AB é paralelo ao eixo X. Aqui na ilustração a gente tem o ponto A e o ponto B. Observem que o segmento AB ele é horizontal, ele é paralelo ao eixo X. Isso acontece porque as ordenadas são iguais, YA é igual a YB. Neste caso, para calcular a distância, a gente vai usar essa fórmula. Distância de AB é igual ao módulo de XB menos XA. Por que XB menos XA? É a diferença entre as abscissas. Pelo fato do segmento AB ser paralelo ao eixo X, a distância do ponto A ao ponto B coincide com a diferença entre as abscissas. Então, por isso, XB menos XA. E o módulo é porque, às vezes, essa diferença XB menos XA pode acontecer dela ser negativa, né? Quando o XB for menor do que o XA. E como quando a gente trabalha com distância, a gente considera sempre distância positiva, então a gente usa o módulo para desprezar os valores negativos. Então a distância ela vai ser sempre positiva, né, nesse caso. Então, vamos ver um exemplo. Calcule a distância entre os pontos A, 1 e 2 e B, 5 e 2. Observe que a ordenada do ponto A é 2 e a ordenada do ponto B também é 2. Então, são ordenadas iguais. Então, é esse caso aqui. O segmento AB ele é paralelo ao eixo X. Então, para calcular a distância, basta subtrair as abscissas, né? 5 menos 1. Então, o nosso cálculo fica assim: distância AB é igual ao módulo de XB menos XA, ou seja, 5 menos 1, módulo de 5 menos 1. 5 menos 1 é 4, módulo de 4 é 4. Vamos ver como que fica isso num sistema cartesiano. Então, aqui no sistema cartesiano, a gente tem o ponto A 1 e 2, está aqui o ponto A, e o ponto B, 5 e 2, está aqui o ponto B. Então, observe que as ordenadas de A e B são iguais, né? É igual a 2. Então, por isso, o segmento AB ele é horizontal. E a distância é a diferença entre as abscissas, 5 menos 1, que é igual a 4. E dá para a gente ver isso aqui pela posição dos pontos, né? Observem que entre o ponto A e o ponto B existem exatamente 4 unidades. Então, a distância do ponto A ao ponto B é igual a 4. Bom, vamos ver agora então mais um exemplo. Aqui no exemplo 2, calcule a distância entre os pontos A, 6 e menos 2 e B, 1 e menos 2. Então, observem que as ordenadas são iguais. A ordenada do ponto A é menos 2 e a ordenada do ponto B é menos 2 também. Então, a distância entre os pontos A e B vai ser a diferença entre as abscissas. É só subtrair, então, 1 menos 6. Então o cálculo fica assim, ó, a distância do ponto A ao ponto B é igual ao módulo de xb menos xa, ou seja, o módulo que é igual ao módulo de 1 menos 6, que é igual ao módulo de menos 5, que é igual a 5. Então, quando o valor aqui dá negativo, você vai desprezar o sinal de menos e considerar apenas o valor absoluto, né? Então, a distância do ponto A ao ponto B é igual a 5. Aqui no sistema cartesiano, fica assim, ó, o ponto A é 6 e menos 2, e o ponto B, 1 e menos 2. Então, observem que, pelo fato das ordenadas serem iguais, então a gente tem um segmento horizontal, paralelo ao eixo Y. Então, a distância do ponto A ao ponto B é a diferença 6 menos 1, que é igual a 5. Aí, observem que entre o ponto A e o ponto B, nós temos exatamente 5 unidades. Então, a distância é igual a 5. Bom, vamos ver agora então o segundo caso, né? O segundo caso acontece quando o segmento AB é paralelo ao eixo Y. Aqui na ilustração a gente tem o ponto A e o ponto B e um segmento AB vertical, paralelo ao eixo Y. Isso acontece porque as abscissas são iguais, ou seja, o XA é igual ao XB. Da mesma forma, para calcular a distância do ponto A ao ponto B, a gente vai calcular pela diferença, né, agora das ordenadas. Né? Por quê? Porque o segmento AB ele é paralelo ao eixo Y, e aí por ser paralelo ao eixo Y, a distância do ponto A ao ponto B vai coincidir com a diferença entre as ordenadas, tá? YB menos YA. E a gente vai usar o módulo também pelo mesmo motivo, né? Essa diferença pode ser negativa e a gente tem que considerar
apenas o valor positivo, o valor absoluto. Então a gente tem aqui um exemplo. Calcule a distância entre os pontos A, 3 e 5 e B, 3 e 2. Então o cálculo, como a gente tem aqui as abscissas iguais, ó, a abscissa do ponto A é 3 e do ponto B também é 3. Então basta subtrair as ordenadas, né? 2 menos 5. Então a distância do ponto A ao ponto B vai ser igual a YB, que é 2, menos YA, que é 5. Então 2 menos 5 dá menos 3. E aí, como é módulo, né, o módulo de menos 3 é 3. Então, a distância é igual a 3. Vamos ver como fica isso no sistema cartesiano. Bom, no sistema cartesiano, a gente tem, então, o ponto A 3 e 5 e o ponto B 3 e 2. Então, observem que o segmento AB ele é paralelo ao eixo Y, né, ele é vertical. Então, porque as abscissas são iguais, né? As abscissas do ponto A é 3 e do ponto B também é 3. Então, aí a distância do ponto A ao ponto B a gente pode visualizar aqui que são 3 unidades e a gente faz o cálculo subtraindo 5 menos 2, né? Ou 2 menos 5. Tá? Tanto faz eu fazer 5 menos 2 ou 2 menos 5, né? A diferença vai ser só o sinal, mas como é módulo, tá? Se der 3, o módulo é 3. Se eu fizer 5 menos 2, dá 3. O módulo é 3. Se eu fizer 2 menos 5, vai dar menos 3. E o módulo também vai ser 3. Então a distância vai ser sempre 3, independente de subtrair YA menos YB ou YB menos YA. Bom, vamos ver então mais um exemplo. Exemplo 2. Calcule a distância entre os pontos A menos 1 e menos 2 e B menos 1 e 3. Observem que as abscissas são iguais. A abscissa de A é menos 1 e de B é menos 2. Então o cálculo fica 3, é só subtrair as ordenadas, 3 menos menos 2. Então ficaria assim, a distância do ponto A ao ponto B é o módulo de YB menos YA. Ou seja, o módulo de 3 menos menos 2, aqui a gente tem dois sinais de menos, né, porque é o menos da fórmula, tá, que é esse menos aqui, e o menos do 2, que é negativo, que é o YA é menos 2. Então ficam dois sinais de menos. Eu tenho que fazer então o jogo de sinal, menos vezes menos dá mais, então vai ficar 3 mais 2. E aí somando 3 mais 2 dá 5, o módulo de 5 é 5. Então a distância entre esses dois pontos é igual a 5. Vamos ver no sistema cartesiano. Bom, aqui no sistema cartesiano a gente tem o ponto A menos 1 e menos 2 e o ponto B menos 1 e 3. Então o ponto A está aqui, o ponto B aqui. A distância entre esses dois pontos vai ser, então, observem que eu tenho 3 unidades aqui acima do eixo X e 2 unidades abaixo do eixo X. Então a distância é igual a 5, né? O segmento AB é paralelo ao eixo Y, então basta subtrair as ordenadas. 3 menos menos 2, e aí por causa daquele jogo de sinal fica mais, né? Então somando 3 mais 2 dá 5, a distância então vai ser igual a 5. Bom, então agora a gente vai ver o terceiro caso. No nosso terceiro caso, o terceiro caso acontece quando o segmento AB não é paralelo a nenhum dos eixos, nem ao eixo X e nem ao eixo Y. Aqui a gente tem a ilustração dessa situação, né? O ponto A e o ponto B. Observem que o segmento AB ele é inclinado em relação aos eixos, ou seja, ele não é nem horizontal e nem vertical. Nesse caso, a gente vai construir um triângulo retângulo, né, marcando aqui um terceiro ponto, que é o ponto C, e aí observem que esse ângulo no vértice C ele é reto, então por isso eu tenho aqui um triângulo retângulo, e aí em todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, né, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nesse triângulo retângulo ABC, a distância do ponto A ao ponto B, ou seja, o lado AB, ele é a hipotenusa. E os dois lados que formam o ângulo reto são os catetos, né? Então, o lado AC e o lado BC são os catetos. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem que a distância do ponto A ao ponto B, que é o lado AB, ao quadrado, é igual à distância do lado, a distância AC, que é o lado AC, ao quadrado, mais a distância do ponto B ao ponto C, que é a distância que é o lado BC, ao quadrado. Então, substituindo, porque aqui, olha, observem que
o lado AC ele é paralelo ao eixo X, ele é horizontal. E o lado BC ele é paralelo ao eixo Y, ele é vertical. E a gente já sabe que quando pelo primeiro e pelo segundo caso, quando a gente tem os lados, um segmento paralelo aos eixos, basta a gente, para calcular a distância, basta a gente calcular a diferença entre as abscissas ou entre as ordenadas. Tá? No caso do lado AC, como ele é paralelo ao eixo X, é a diferença das abscissas. E no lado BC, como ele é paralelo ao eixo Y, é a diferença das ordenadas. Então, vou substituir a distância AC por XB menos XA. A distância AC, porque a distância do ponto A ao ponto C é igual à diferença XB menos XA. E a distância BC, que é essa distância aqui, ela é calculada pela diferença YB menos YA. Então, vou substituir distância BC por YB menos YA. E aí, como eu tenho que calcular a distância do ponto A ao ponto B, ele está elevado ao quadrado, a gente pode usar uma raiz quadrada aqui. Então, fica assim, distância do ponto A ao ponto B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular a distância entre dois pontos quando a gente tiver um segmento que não é paralelo a nenhum dos eixos. Essa fórmula ela é derivada do Teorema de Pitágoras, tá? E ela é uma fórmula geral, ela pode ser usada para esse terceiro caso, né? E também pode ser usada para o primeiro e o segundo caso, né? Caso eu queira usar. Tá? Vamos ver então um exemplo. Exemplo 1. Calcule a distância entre os pontos A, 2 e 5 e B, 6 e 8. Então basta aplicar a fórmula. Tá? Eu tenho que o XA é 2 e o YA é 5, o XB é 6 e o YB é 8. Então, aplicando a fórmula, XB menos XA. O XB é 6, o XA é 2, então é 6 menos 2. Depois, YB menos YA. O YB é 8, YA é 5, então é 8 menos 5. Está aqui 8 menos 5. E aí, levar tudo ao quadrado, né? Vou fazer as somas primeiro, né? Resolvo o que está dentro dos parênteses primeiro, 6 menos 2, 4, e 8 menos 5, 3. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Calculando os quadrados, 16 mais 9. Somando, vai dar 25, então a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Portanto, a distância do ponto A ao ponto B é igual a 5. Mais um exemplo. Calcule a distância entre os pontos A, menos 1 e 2, e B, menos 4 e menos 3. Então, aplicando lá a nossa fórmula, a gente tem que a distância do ponto A ao ponto B vai ser a raiz quadrada de xb menos xa. O xb é menos 4 e o xa é menos 1. Então, vai ficar menos 4 menos menos 1. Aqui eu já fiz o jogo de sinal, porque vai ficar dois sinais negativos, né? Como naquele outro exemplo anterior, né? do segundo caso. Então, a gente já faz o jogo de sinal, fica mais. Então, menos 4 mais 1. No YB menos YA vai ser, então, menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2 ao quadrado. Fazendo os cálculos aqui entre parênteses, vai ficar menos 4 mais 1. Sinais diferentes, né? Então, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. Então, vai ficar menos 3 aqui. Aqui, sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal, menos 5. Então, fica menos 3 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9 e menos 5 ao quadrado, 25. Lembrando sempre que quando você eleva o quadrado, o resultado vai ser sempre positivo. Tá? Por isso aqui fica 9 e aqui fica 25. Somando, dá 34. Então, a raiz quadrada de 34. Como 34 não tem uma raiz inteira e também não dá para simplificar, então essa é a resposta. Né? A distância do ponto A ao ponto B vai ser a raiz quadrada de 34. Bom, pessoal, então nessa aula eu mostrei para vocês como calcular a distância entre dois pontos, né, nos três casos. Né, quando o segmento AB ele é paralelo ao eixo X, quando ele é paralelo ao eixo Y e quando ele não é paralelo a nenhum dos dois eixos. Tá? Nos dois primeiros casos, a gente usa a fórmula do módulo, que é uma fórmula mais simples, mais fácil de usar. E no terceiro caso, a gente usa essa fórmula aqui, que é a fórmula derivada do Teorema de Pitágoras. Tá?
Se você quiser usar sempre essa fórmula aqui para todos os três casos, pode ser que vai dar certo também da mesma forma, tá? Essa fórmula aqui ela é geral e serve para todos os casos, tá? Mas as outras formas, por serem mais simples, talvez seja mais viável você utilizar. Então, a gente termina por aqui. Um abraço e até a próxima.